Boa noite. Eu não sei onde ficou minha veia artística, então você que está em casa aí, de repente se eu não olhar muito direto para você pela câmera, porque minha veia artística foi morta quando eu nasci. Então eu vou olhar mais para o pessoal que está aqui, e eu creio que a palavra de Deus também vai poder te abençoar onde você estiver, se você assim estiver conectado com o Senhor. Estava conversando com o Marlon, esse tempo tem sido um tempo, não sei para você, mas para mim tem sido um tempo muito bom. Tem sido um tempo que pela primeira vez, desde 2006, onde eu estou numa pegada muito grande, eu estou parando para descansar. Foi a primeira vez desde 2006 que eu consigo parar um mês. E eu não sei como estou fazendo com esse um mês, né? Já está ficando até chato. Eu tenho brincado que eu nunca pensei em criar tanta coisa. Mas tem sido muito especial, porque eu tenho percebido que tinha um bom tempo que eu não tinha um tempo de qualidade com o Senhor. É tão interessante que, não sei se você vai entender, ou você que é pregador da palavra de Deus, você vai talvez entender o que eu estou falando. Às vezes a gente entra numa questão da dinâmica tão grande, ou até o pessoal do louvor, né? E às vezes a gente esquece de ter esse tempo particular com o Senhor. Um tempo onde a gente começa a sentir a presença dEle, um tempo que a gente consegue entrar naquele a sós com Deus, seja onde for, seja na sua casa ou aqui mesmo no ensaio do louvor, onde um louvor ele é criado e depois ele é juntado com uma outra pessoa e sai essa coisa maravilhosa que todos nós somos edificados de uma forma tão interessante, né? E foi tão interessante que eu tenho pensado muito sobre essa questão de onde está. Eu estava conversando com a minha equipe, né, lá do outro lado do mundo, e algumas pessoas falaram assim: e aí? Qual é a sua palavra oficial? Tem que ficar em casa, tem que ir para a rua, se for para a rua tem que usar máscara, aperta a mão, não aperta a mão, planta cambalhota, come ou não come, faz o quê? Toma banho, não toma banho, qual o sabonete que usa álcool gel, álcool não sei o quê. Eu falei com eles que o que eu tenho pensado para a minha vida e para a minha família é estar onde Deus quer que eu esteja. Nessa noite eu queria compartilhar com você assim de uma forma bem clara o que acontece com a vida de uma pessoa que não está onde Deus quer que ele esteja. E aí eu não estou querendo fazer nenhum partido aqui, se você tem que fazer o isolamento, né, horizontal, vertical, só com a família, come pipoca ou não come pipoca. Mas eu queria pensar com você no livro de Jonas. Jonas, eu acho que vai ser um bom exemplo para a gente conversar um pouquinho e dividir com você tudo que Deus tem ministrado no meu coração. Dividi um pouquinho com o Marlon já pelo telefone, então ele vai ouvir o sermão praticamente 2 vezes. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra em Jonas, capítulo 1. Eu vou praticamente trabalhar o que eu estou querendo falar com você nesse momento. Eu acho que essa é uma grande pergunta, uma pergunta muito relevante, né? Hoje eu conversando, saindo de casa agora, e meu sobrinho falou assim: tio, você vai aonde? Falei, eu vou lá na igreja, e vou estar ali ministrando a palavra, cultuando. Ué, mas e o isolamento? Né? Essa foi a primeira pergunta dele. Aí ontem meu pai saiu, meu pai tem 70 e poucos anos, e meu pai resolveu entrar no carro e sair. Meu amigo, quase que minhas irmãs apedrejaram, quase que pegaram ele pela coisa, e o senhor não pode sair, o senhor é do grupo de risco. E aí começou esse grupo de risco, que não é grupo de risco, sai, não sai. Deixa eu ler para você então, você que está em casa, você que está aqui com a gente aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Presta atenção, com esta ordem. Não foi um pedido, essa foi uma ordem do Senhor. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. É muito interessante que aqui não tem um pedido.
A gente vê muitas pessoas pedindo, políticos pedindo, pessoas da família pedindo, pastores pedindo, líderes pedindo, namorada, esposa, marido, por aí vai. Não vai, fique, não vai, fica aqui, vai correndo, usa máscara, não usa máscara. Mas aqui a gente vê a palavra do Senhor falando que foi uma ordem do Senhor para Jonas ir para um local. Mas Jonas totalmente ele vai para um outro local. Eu não tenho dúvida que eu e você, muitas vezes na nossa caminhada cristã, tivemos a total certeza que estávamos no local que Deus não queria que estivéssemos. Eu tenho certeza que eu e você, por muitas vezes, lutamos com o Senhor, de uma forma clara, assumida, assim como Jonas fez. Porque o texto fala no versículo 2 assim, ó, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarso para fugir do Senhor. Não foi uma coisa acidental, foi uma coisa pensada. Jonas decidiu desobedecer o chamado do Senhor. E eu não tenho dúvida que eu e você também muitas vezes fizemos isso. Eu lembro muito bem que quando Deus me chamou, foi no ano de 99, eu estava do outro lado do mundo. E Deus foi claro, a mensagem foi clara, o futebol acabou para você. O futebol agora é para a minha glória. Mas você sabe uma coisa? Que eu falei, beleza Deus, orei ao Senhor. E quando eu volto para casa em 2000, quando eu cheguei aqui, veio um empresário e fala assim, ó, tem um contrato aí novo para você fazer. A ordem era clara do Senhor, o futebol para a tua glória acabou. Mas eu então com aquele contrato que eu vi naquela, muitos zeros, muitos números, me tonteou. E eu também não tive dúvida de falar, Senhor, deixa eu jogar só mais um ano. E foi um ano tão interessante, eu nunca tinha me machucado. Eu joguei por muitos anos, nunca tive uma contusão. Aquele ano foi o ano da contusão. E eu consegui entender que não dava mais para desobedecer ao Senhor. Então eu queria compartilhar com você, para você entender um pouquinho. E eu creio que alguns sinais desse texto nos ajudam a entender se estamos ou não no local que Deus tem chamado a gente para estar. Primeira questão que acontece aí vai assim no versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentasse. Esse versículo hoje saltou no meu coração e na minha mente de tal forma, que eu estava conversando com a minha esposa, e aí eu quero que os pastores, você meu amigo, você que está na sua casa, depois me ajude. Eu não lembro nenhuma passagem bíblica, nenhum episódio de uma pessoa que estava desobedecendo a Deus, que tivesse o poder de mexer na natureza. O texto que eu lembro desse mover na natureza foi quando Jesus Cristo foi crucificado. E a palavra de Deus diz que então houve uma grande trevas, houve escuridão, houve tremor, a terra se abriu, pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas. Mas nesse texto, diz a palavra de Deus que o Senhor Deus fez soprar um vento forte, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava-se. Quando estamos distantes da vontade do Senhor, até a natureza sofre. E aí é claro que eu e você pensamos assim, mas calma aí. Será que a minha desobediência ao Senhor pode mexer na natureza? Sim. A minha desobediência, a sua desobediência, a desobediência das nações, tem levado a natureza a sofrer. Eu estava conversando com o Marlon, com o Alberto ali atrás. A nossa querida Indonésia acabou de ter mais um vulcão, explodiu. E a Indonésia ela vive o vulcão explodindo, tsunami, e assim vai. Cada dia é uma catástrofe nova, cada dia é um incidente novo. A natureza tem sofrido. Eu lembro que em 2007 eu tive o privilégio de ir na ilha de Phi Phi Island, lá na Tailândia. E quando eu cheguei em 2012, 2013, eu estava casado, fui com a minha esposa, falei, não, agora eu tenho que ir lá com a minha esposa, tirar uma onda lá naquela ilha maravilhosa, Phi Phi Island. Não sei se você vai acreditar. Em 2007, quando eu cheguei lá, os macacos eram magrinhos, como o Marlon. Que tem uma ilha lá chamada Monkey Island, quer dizer a ilha do macaco. Em 2013, os macacos estavam no meu corpo, obeso.
E os macacos não mais brincavam, porque as pessoas desobedeciam e abalaram a natureza. Aquela ilha, então, que o pessoal falava para não dar nada para os animais, o pessoal dava biscoito, dava pão, dava comida. A praia que era maravilhosa, que foi gravada até aquele filme A Praia com Leonardo DiCaprio, não dava mais para fazer nenhuma filmagem, estava toda ela suja. A desobediência nossa tem provocado sim o sofrimento da natureza. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. É interessante quando nós estamos no local errado, nós começamos a ficar indiferentes com as pessoas. A indiferença. Um barco então ali quase se afundando, uma tempestade. Não sei quanto de você já teve o privilégio ou desprazer de estar no meio de uma tempestade num barco no meio do mar. Eu não sei nadar. Me desculpe, queria confessar com vocês. Já tentei. Botei até toquinha, comprei sunguinha, fiz 3 aulas e não deu. Coordenação motor horrível. Meu sogro diz que não tem problema, que eu boiaria tranquilamente, mas nunca tentei. Então tivemos um privilégio então de alguns amigos, né, que trabalham na Ásia. Nós fomos fazer um passeio na Tailândia novamente. E pegamos um barco. E foi muito interessante que eu sempre andava num barquinho muito ruinzinho. Toda vez que eu ia para lá, era um barco ele com hélice de ventilador. Mas aquela vez o pessoal falou assim, não, cara, vamos pegar um barco bom, não sei quantos cavalos. Eu falei, beleza, vamos tirar onda então, vamos meter o barco. Rapaz, o barco começou a andar. E começou as ondas virem. E o barco subia e descia. Subia e descia. E aquele dia eu só pensava numa coisa. Deus, será que é hoje que eu vou morrer? Mas depois eu ficava pensando assim, mas quem diz que ele não sabe nadar? Então provavelmente eu morreria ou alguns outros morreriam. E foi um período de terror. Eu amassei a mão assim, peguei a mão na cadeira que eu estava sentada. E eu não sei, deve ter quase amassado aquele lugar. O pânico, o terror. Mas aqui eu vejo Jonas, então, totalmente indiferente. Ele dormia profundamente. Quando estamos distante do Senhor, ou no local que Deus não quer que estejamos, a marca é a indiferença com as pessoas ao redor. Foi muito legal ouvir o Marlon aqui falando sobre essa questão do desafio de você fazer uma análise do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo, aquele que está precisando mais. E eu queria, assim, desafiar, lançar um desafio, mais ainda ajudar nesse desafio, Marlon. De repente ajudar você. Você fala assim, mas como é que eu vou ajudar? Está ruim já aqui, eu estou comendo almoço e janta, está meio esquisito, eu esquento da janta, almoço, a janta vai assim. Deixa eu dar uma ideia para você. A igreja precisa perceber o sofrimento das pessoas ao nosso redor. Esse é o momento de mostrarmos a nossa relevância, não só a relevância espiritual, mas uma relevância física também. Uma relevância de pessoas que estão famintas, pessoas que não têm recursos para comprar um remédio, idosos que não podem ir na rua, cadeirantes e tantas coisas mais. As pessoas nesse barco estavam trabalhando. E é muito louco pensar que incrédulos estão trabalhando, enquanto o povo de Deus está sem fazer nada. Pessoas estão esperando que o governo mude, que o ministro da saúde, que vai vir remédio tal, remédio aquele outro, e o povo de Deus está dormindo. Tem que conversar com alguns crentes que só come e dorme. Come e dorme, dorme e come, come e dorme, dorme e come. Eles ficam bolando o que comer hoje. Vamos fazer uma pizza, vamos fazer um rodízio tal. E não está errado comer, eu gosto de comer. Olha o biotipo do Rinão. Tu acha que isso aqui é água? Não é água somente. É comida. Eu gosto. Mas não dá para comer só e dormir nesse período. Não dá para ficar indiferente do que está acontecendo com as pessoas. E esse desafio que eu estou falando com você, foi o que esse rapaz desafiou, eu fiz na minha casa.
E eu conversando com a minha esposa, eu falei, não, vamos pegar parte do nosso alimento e vamos entregar lá na igreja, para que pessoas possam se alimentar. Então a grande pergunta para você e para mim é, como está a sua indiferença às pessoas ao redor? Ah, mas nesse período de coronavírus eu ajudo. Não estou falando só desse período, não. Não é só de período de vírus, de pandemia. Antes disso, como estavam os seus olhos para as pessoas? Você estava dormindo? Porque esse é o que Jonas estava fazendo. E dormindo profundamente. Agora que coisa interessante, irmãos. O versículo 6 é o que diz. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Quando estamos distantes da presença do Senhor, no local errado, ficamos indiferentes às coisas espirituais. Quer ver uma pergunta simples para você e para mim, para a gente medir? O que você tem assistido? O que você tem lido nesse período de pandemia? Como você tem usado o seu tempo? Quantos livros da Bíblia você tem lido? Quantos louvores você tem assistido? Quantos sermões novos? Quantos estudos bíblicos? Quanto discipulado online você está fazendo? Quantas pregações online? Porque é interessante que o capitão chega para ele e fala assim: cara, como você consegue dormir? Cara, pelo amor de Deus, acorde, vai clamar o seu Deus. Isso parte do incrédulo. Parte de um capitão que não conhecia o Deus Todo-Poderoso. E mais à frente a gente vai ver que os próprios marinheiros não conheciam esse Deus Todo-Poderoso. Quando estamos no local errado, começamos a ficar indiferentes com as coisas espirituais. Eu lembro uma época da minha vida que me chateava a pessoa falar glória a Deus e aleluia. E eu ficava chateado quando a pessoa estava com a mão levantada ali, com olhos fechados, e clamando. E eu falava assim: esse cara aí, metido espiritual, pessoalzinho esquisito. Na Ásia, quando eu cheguei, o pastor pregou um sermão de 2h30. Eu quase repreendi ele em nome de Jesus. Cara, como esse doido consegue pregar 2h30? Eu só aguentava 30 minutos de sermão. E eu comecei a perceber que o problema não era ele, não. O problema era eu, que não tinha mais percepção das coisas espirituais. Não tinha mais prazer nas coisas espirituais. E a grande pergunta para mim e para você hoje é: como que a gente consegue estar dormindo? E esse dormindo não é somente o físico, mas é o espiritual. Clame ao seu Deus. Nunca tivemos tanto tempo na face da terra do que nesse momento para termos uma vida de intimidade com o Senhor. Não dá para ter mais desculpa. Acabou a desculpa. Todas aquelas pessoas que falam: minha vida é corrida. Agora está correndo. Qual é a maior vida corrida? A minha ou a sua? É o quê? Uma tartaruga ou um cágado? É na sua vida corrida hoje em dia. Vida de tartaruga. O cara que está correndo hoje em dia é uma tartaruga. O que você fez? Ah, rapaz, hoje eu arrebentei, fiz bastante coisa, varri o quintal. Gastou quanto tempo? 20 minutos. Você sabe ter essa impressão na sua casa também? Que você faz, já acabou o dia? Não, passou 1 hora. E a gente não sabe o que fazer com o nosso tempo. E o nosso Deus está falando: vem para o quarto. Vem para o a sós. Ou vem pelo que cantamos aqui, vem para a sala do trono. E essa é a grande luta. Essa é a luta que o Jonas não sabia. O capitão falou: cara, você não posso crer que você está dormindo, cara. Não existe isso. Vai só clamar pelo menos. Clama ao teu Deus. Clama ao teu Deus.
Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. É interessante quando a pessoa está distante ou no local errado, nem amor próprio ela tem. Ela não somente fica indiferente às pessoas, ela não fica indiferente às coisas espirituais, mas ela começa a ficar indiferente a ela mesma. O quadro dela, ela não tem tempo para pensar em si próprio. E é interessante a gente ver tantas pessoas hoje que antigamente, era vaidoso, vaidosa, e hoje ela dá uma de super espiritual e fala assim: não, eu estou cuidando mais do espírito hoje em dia. Será? Será? Ou essa pessoa nem mais ela tem prazer nela mesma? Sabe qual é a luta desse tempo? Porque pessoas não se gostam. Sabe por que pessoas têm sofrido nesse período de pandemia? Ela não aguenta ficar consigo mesmo. Ela chega em casa e é com ela mesmo o negócio. Ela passa tempo com ela mesma e fala assim: cara, tu é chato demais, hein? Como que tua esposa te aguenta? Eu já perguntei 3 vezes no banheiro esses dias: como que a minha esposa me aguenta 12 anos? Eu sou chato pra caramba. Sabia que eu não pensava que eu era tão chato, até pensar em ter mais tempo comigo mesmo? Você já pensou isso também, sim ou não? Você já fez uma autoanálise nesse período? Esse é o período. Esse é o período que Deus está nos dando para se olhar para dentro. Não está dando tempo para olhar para o próximo, não. Não é só para o próximo, é para você mesmo. É fazer o que Davi pediu ao Senhor: Senhor, sonda lá dentro do meu coração, vê o que está lá dentro. Esse é o momento para mim e para você ser recalchutado pelo Espírito Santo de Deus. É o tempo dele mexer lá dentro. E não é só o físico, mas também é tempo para dar uma moral no físico, não é não? Essa semana eu fiz caminhada. Rapaz, sabe quanto tempo tinha que eu dar uma caminhada? 5 anos. E eu sou treinador de futebol. Fala aí, que vergonha. Pode falar, que vergonha. Eu dei uma caminhada de 30 minutos. Eu voltei, parece que tinha tomado uma coça de madeira, todo dolorido. Fiz um alongamento, minha mão chegou até o joelho. Travado. É tempo de cuidar do físico. Deixa eu te falar uma coisa para você. Seu corpo é tempo do Espírito Santo do Senhor. Precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar da nossa máquina. A pergunta para você hoje, para mim, é: você é grupo de risco ou não? E se você é grupo de risco, por que você é grupo de risco? De repente você é grupo de risco e você não tem se cuidado fisicamente. Não sei se você é como eu. Eu só vou no médico quando estou derrubado, ou quando alguém me arrasta para o médico. E durante muitos anos eu pensava que isso com muito orgulho, falava assim: eu sou forte, não preciso de ir no médico. Esse é tempo de nos cuidarmos também fisicamente. Essa semana foi tão interessante, conversando com nossos amigos lá do outro lado do mundo. Eu fiz essa pergunta: o que essa pandemia tem transformado no seu coração? O que essa pandemia tem falado contigo? O que ela tem mudado a sua mente? E 5 do pessoal que trabalha comigo falou assim: eu tenho comido melhor. Agora eu estou comendo legume. Porque eu só comia arroz, pimenta e carne. E durante 5 anos eu tenho falado com eles: come legume, chupa uma fruta, bebe água, faz exercício,
Vai na academia. Olha a resposta de Jonas. O pessoal falando assim: Jonas, o que a gente pode fazer, cara? Joga no mar. Pode acabar com a minha vida. Estou nem aí, não estou nem me preocupando. Você já ouviu algumas pessoas falando assim: quero nem saber se esse coronavírus me pegar? Já ouviu ou não? Tem pessoas que estão doidas para o vírus pegar mesmo, para ele morrer logo. Esse é um período que eu e você precisamos olhar para dentro. E quando estamos no centro da vontade do Senhor, nós começamos a nos valorizar de tal forma. E esse não é a supervalorização do mundo não, tá, gente? É a valorização do Espírito Santo de Deus. É aquele assim: sim, Senhor, eu sei que eu sou chamado pelo Senhor. Eu sei que eu tenho um dom do Senhor. Eu tenho um dom para cantar, eu tenho um dom para tocar, eu tenho um dom para pregar. E eu sei que veio do Senhor. E eu quero usar para o Senhor. Pessoas indiferentes consigo mesmo. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido. E este se aquietou. Preste atenção no versículo 16 agora. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Mesmo quando estamos distantes ou no local que Deus não quer que estejamos, a obra do Senhor continuará acontecendo. Pessoas continuarão sentindo a presença dEle. Você já ouviu algumas histórias de quando você está totalmente distante da vontade de Deus e aparece uma pessoa que Deus fala contigo assim: dá o testemunho para ela? E você fala assim: como que eu vou dar testemunho cheio de pecado? E quando você abre a boca, essa pessoa se converte. Você já teve experiência dessa? É o que aconteceu nesse dia. Naquele barco tinha somente um homem, um servo do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Esse homem totalmente indiferente às pessoas, indiferente às coisas de Deus, indiferente à própria vida. Mas aquele barco, aquelas pessoas se renderam ao Senhor por ver a tempestade se acalmar. O nosso Deus está agindo em meio a toda essa pandemia. Não podemos esquecer que ainda que você não veja, ainda que eu não veja, o nosso Deus está trabalhando. Pessoas têm sido transformadas pelo poder de Deus. Pessoas têm se rendido a Ele por medo da morte, sim, como aquelas pessoas tinham medo da morte. E o interessante é que esse texto do versículo 17, no capítulo 1, diz assim: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Eu não sei se você está no local que Deus quer que você esteja. Eu espero que nessa noite você possa fazer uma análise. Como está a sua vida no que diz respeito ao próximo, as coisas espirituais? Faça uma análise. Como você tem investido esse tempo de pandemia? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Como você está consigo mesmo? Você tem se analisado? Você tem tido prazer com você mesmo? Lembre que a obra do Senhor continuará acontecendo. E sabe qual é o melhor de tudo isso? Mesmo quando estamos distantes da vontade de Deus, Deus sempre arrumará uma forma de te trazer de volta. Mesmo usando um grande peixe, Ele traz Jonas para o centro da vontade dEle. A minha oração é que nesse tempo de pandemia, você use e abuse
da sala do trono. Que você busque ao Senhor, clamando ao Senhor, que Ele coloque cada dia mais em você a paixão pelas almas perdidas, o desejo de alcançar pessoas que estão mortas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu tenho visto tantas igrejas, tantas pessoas clamando para que Deus nos livre, para que Deus livre o povo dele. Mas eu tenho visto tão poucas pessoas falando: Deus, livra aquelas pessoas que não são teu povo. Porque se hoje a pandemia me pegar, se o vírus me pegar, e se eu morrer, ou se eu morrer de acidente de carro com uma bala perdida, eu vou para a glória. E se o Senhor não me livrar desse vírus, eu estarei na glória. E morrer com Cristo é lucro. Queria desafiar você na sua casa, ou nós aqui mesmo na igreja, que estamos no cultuando aqui ao Senhor, que a gente vire um pouquinho essa oração e comece a orar assim: Senhor, que nesse momento as nações que não te conhecem, elas possam te conhecer, para que se o vírus pegá-las, elas possam ter tido um encontro contigo, porque elas também terão um encontro com o Senhor na glória. Essa é a hora de eu e você aproveitar e se turbinar da presença do Espírito Santo de Deus, ser recalchutado pelo Espírito Santo. E a minha oração, que a nossa igreja Dunamis, que você na sua casa, quando acabar esse tempo de isolamento, você seja a versão melhor, a versão que o Espírito Santo de Deus quer para a sua vida, porque você é muito especial. Você que está nos vendo, você que está cultuando com a gente, você que está afastado da presença do Senhor, de repente você, como Jonas, estava dormindo. Quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo está te chamando de volta. E a pergunta para você nessa noite é a mesma que o capitão do navio fez para Jonas: como que você ainda continua dormindo em meio a tudo isso? Levante, clame ao seu Deus. Eu tenho certeza que Deus te ouvirá. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Pastor Marlon, vem para cá. Que o Espírito Santo de Deus te oriente, te guie, e que você tenha total certeza de que você está aonde Deus quer que você esteja. Aleluia. Deus continue te usando poderosamente. Obrigado por essa palavra abençoada. Ele possa continuar te usando, te honrando, que você possa continuar sendo um canal de bênção para a nossa vida. A gente vai tomar um café já já. Queridos, que você possa estar exatamente onde Deus quer que você esteja, que você possa ir exatamente onde Deus quer que você vá, e que você possa alcançar exatamente quem Ele separou para você alcançar nesse tempo. Palavra forte, firme e abençoadora. Deus continue te usando, Romão. E você que está nos assistindo, que ouviu essa palavra do Romão, e que nesse momento entendeu que deve retornar para os caminhos do Senhor, ou que quer caminhar com Cristo, mas não sabe como fazer, vai aparecer um número aí embaixo agora do nosso acolhimento, do Ministério de Acolhimento da igreja. E você pode entrar em contato com esse número, passar um WhatsApp e falar: olha, eu hoje participei do culto online da Dunamis, recebi uma palavra forte, o Espírito Santo falou comigo, e eu quero caminhar com vocês, eu quero caminhar com Jesus. Nós não estamos falando de você aceitar uma igreja, de você caminhar com uma igreja, mas você aceitar Jesus, caminhar com Jesus. É dele. E aí você faz o contato com esse número, nossa equipe do acolhimento vai estar disponível para te atender, para pegar os seus dados, para te acompanhar, te caminhar para um bate-papo com os pastores. Em nome de Jesus, a gente vai estar junto nessa. Amém? Não esquece, você que está nos assistindo, de se inscrever no canal no YouTube. Se você está nos assistindo pelo Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube, Dunamis Igreja. Se você já está aqui no YouTube, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, ativa as notificações aí. Você vai estar abençoando mais vidas com isso. Amém? Não deixe de fazer isso. É importante. Importante para as pessoas que vão ser alcançadas. E a gente se encontra aqui
no próximo domingo, às 19 horas, no nosso culto de domingo, nesse mesmo lugar, no nosso culto online, no nosso novo campus, no campus Dunamis Online, tá bom? Que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor, um restante de semana, que o Senhor possa te livrar de todo mal, que nenhum mal chegue à tua casa, à tua família, todos que estão aqui, você que está em casa, possam ser abundantemente abençoados pelo Senhor nesse tempo. E domingo a gente se encontra aqui. Fique com Jesus. Tchau.